Esse é o primeiro vídeo da série Construções na Roça. Com essa série Construções na Roça, nossa intenção é mostrar como a gente constrói aqui no sítio. Coisas grandes como esse galpão, por exemplo, coisas pequenas como uma porteira, uma cerca, um banco, uma mesa. A gente já construiu várias coisas em Rio Branco, mas na época a gente não tinha nada registrado. E aqui a gente vai ter a oportunidade de registrar tudo que a gente construir aqui no sítio. Se a gente faz, você pode fazer também. Se você tem interesse, nada vai te impedir, a não ser você mesmo. Pode ter certeza. Nesse momento a gente vai mostrar como a gente vai construir as diferentes fases, as diferentes etapas de construção desse galpão. É um galpão simples, mas que vai ser muito útil para a gente. Eu vou poder guardar muito do material que está jogado ali embaixo. Vou poder reativar a minha forjaria e marcenaria e provavelmente vai servir também para algum tipo de recreação. A gente vai poder fazer churrasco aqui dentro, por exemplo. A gente não fez churrasco aqui no sítio ainda. Então o barracão vai ficar com essa cara aqui, então a porta, duas janelas e um telhado de duas águas cobrindo a área, o vão maior, e outros dois telhados, cada um com uma água cobrindo os vãos menores. Aqui um esboço da tesoura que vai ser utilizada e aqui alguns detalhes também da linha, altura, um rascunho da planta baixa. Aqui também o que seria o esboço de uma planta baixa. Então as áreas, ao todo ele deve ficar com 67 metros quadrados, um pouquinho mais. É um tamanho que vai me atender bem. Vamos dar uma olhada? O galpão no comprimento tem quase 12 metros e na largura 6 metros. Aqui é a porta, a porta está com 2,50 metros e vai ter uma janela aqui e uma outra nessa área aqui. Então quando a gente entra tem esse vão maior e outros dois menores, um aqui e o outro aqui desse lado. Esse lado aqui eu vou colocar a minha forjaria e aqui do meu lado direito eu vou colocar a marcenaria. Esse vão aqui vai ficar para trânsito e para colocar algum material. Essa é a visão que a gente tem aqui pela porta. Então dá para ver o vale. Todo o serviço de corte de madeira foi feito no lugar ou a madeira foi cortada sempre em bloco. Essa parte central aqui, o pé direito vai ser de 3 metros. E na área da forjaria e da marcenaria, o pé direito vai ser de 2 metros. Para construir na zona rural, a gente não precisa de responsável técnico pela obra ou de qualquer tipo de autorização da prefeitura. Aqui, eu sou o arquiteto, o engenheiro, o mestre de obras, carpinteiro, instalação elétrica sou eu que vou fazer também, instalação hidráulica vai ser mínima, mas eu também vou fazer. É possível construir com segurança, economia, desde que você tenha a noção mínima do que é que deve ser feito. Eu consigo trabalhar sozinho, isso é uma vantagem para mim, porque eu não fico preso a horário de ninguém. Eu não venho aqui o tempo todo, não é todo dia, sempre que eu tenho um tempinho livre, alguma coisa, eu venho aqui e faço algum servicinho. A coisa sai. Demora um pouco, mas sai. Contratar alguém para me ajudar, eu fico amarrado. O cara chegou, eu tenho que estar aqui trabalhando com ele. Eu tenho que ficar falando o tempo todo o que é que ele deve fazer. Eu não gosto disso. Tem horas que eu chego aqui, eu não tenho a menor ideia do que é que eu vou fazer. Começo a mexer numa coisa, vejo que precisa ser feita outra. Problemas que acontecem, eu resolvo na hora, tá? Sem ninguém me perturbar e eu não tenho que ficar resolvendo problemas que outros criaram. Você precisa de muita habilidade para fazer isso? Não. Você tem que saber usar prego, martelo, um nível, um prumo, se for o caso, uma serra. Não ficar muito apegado com os detalhes inicialmente. Existem vários e vários pontos aqui que se você olhar, você fala assim, pô, mas tá feio. Não vai ficar desse jeito. Vai ser feito um arremate depois. Então o acabamento é que deixa a coisa bonita. Isso aqui é um barracão, vai ser um lugar para trabalho. Ele não precisa ser a coisa mais perfeita do mundo. Tem que estar no esquadro. Então você tem que saber esquadrejar o terreno, tem que saber como fazer os furos.
Essa é a parte de trás aqui do galpão. Então daqui dá pra gente ver ali a horta, o açude e a área da mata. Para facilitar a nossa vista daqui, esse painel aqui vai receber uma janela. Aqui não é área de aterro. O terreno é bem firme, inclusive eu encontrei pedra em uma dos furos que eu fiz aqui para colocar os pilares. E um arenito, né? Tem aqui até um pedaço. Esse arenito é bem resistente, difícil de romper, e deu um trabalhinho para fazer esses furos para colocação dos pilares. Precisa de alguém para colocar os postes no lugar? Ótimo. Se não precisar, melhor ainda. A Patrícia me ajuda aqui quando pode, ou algumas coisas realmente não dá para fazer sozinho. Então, por exemplo, semana que vem a gente vai começar a montar a estrutura do telhado. E eu vou precisar cortar essa madeira na parte alta. Então a gente vai ver o nível, marcar e depois eu corto. Fazer isso sozinho é complicado. Então a gente vem aqui em dois, faz rapidamente, é muito melhor. A madeira que a gente está usando aqui, as tábuas são de pinos tratados, a gente recebeu ela há um tempo. Cada tábua então é presa com 2 pregos. A medida de cada prego aqui é 17 por 21, são pregos comuns. Então essas escórias que estão aqui dentro são usadas para manter os pilares, os postes no prumo. Cada pilar é nivelado nos 2 sentidos, então para cá e para lá, e ele é escorado com 2 tábuas para que ele não saia da posição. O prumo de cada pilar desse era sempre verificado com um nível de bolha. Quanto maior o nível de bolha, melhor. Eu sempre trabalho com esse daqui, que é de 24 polegadas, junto com uma régua de pedreiro de 2 metros. Então assim eu tenho uma noção do alinhamento vertical desse pilar. Uma outra ferramenta que a gente utilizou para verificar o prumo foi esse peso aqui. O pessoal chama de prumo. Com ele, você consegue verificar o alinhamento em 2 direções. A primeira é desvios nesse sentido aqui. Então o pilar está inclinado ora para um lado, ora para outro. E você consegue verificar também alinhamentos na vertical. Então inclinação para qualquer lado você consegue detectar usando esse prumo. Uma ferramenta muito simples, fácil de ser utilizada e muito útil. O prumo às vezes ajudava mais do que o nível. É uma madeira bastante rústica, então você nunca vai ter um prumo perfeito. Você vai ter que decidir se o desvio que você tem no prumo é ou não aceitável. Desvios muito grandes podem ser problema para a colocação do telhado futuramente. Às vezes que o nível e o prumo não ajudavam muito, a colocação da viga na posição correta era feita usando o olho mesmo. Então você toma uma distância e verifica para que lado que ela está fugindo. Então o alinhamento dos pilares foi feito usando uma linha de pedreiro. A gente marcou 2 pontos, com isso você já tem uma linha reta e verifica se tudo está caindo dentro daquela reta que você tem estabelecida. O esquadro foi feito usando uma corda com 12 metros, dividida em segmentos de 1 metro. Com isso você consegue desenhar um triângulo retângulo e se você tem um dos lados com 4 metros, o outro vai ter 3, a parte maior que fecha o triângulo vai ter 5. Isso garante que você tem um ângulo de 90 graus no encontro da linha de 4
com a linha de 3 metros. Se você usar essa mesma metodologia usando múltiplos desses valores, vai ser múltiplos de 4, 3 e 5, você consegue esquadros bem grandes para esquadrinhar áreas bem grandes. Madeira tratada, a gente não colocou nenhum tratamento extra, então ele está enterrado ali do jeito que ele veio, do jeito que a gente recebeu, e só foi socado. Então ele está bem socado para que realmente ele tenha função estrutural. Então toda a madeira está bem perto aqui da área da construção. Isso ajuda muito porque os pilares, por exemplo, eram muito pesados e eles saíram aqui de trás, onde eles estavam guardados. Então saíram esses pilares aqui, na verdade são postes de 4 metros, bem pesados. Então saíram daqui e eu levei eles para lá. Alguns a gente chegou a percorrer perto de 20 metros com ele. Às vezes não era legal não. Então a gente abriu uma vala e a primeira tábua, a que vai junto ali do chão, ela está enterrada mais ou menos pela metade. São tábuas de 18 centímetros. A nossa intenção com isso é evitar a entrada de água no barracão. O piso do barracão vai continuar sendo esse piso original aqui de terra. A gente não vai colocar nenhum tipo de revestimento aqui em cima não. O que vou colocar, se a gente puder chamar de revestimento, é um pouco de areia. Então tudo isso aqui vai ser coberto com areia, areia grossa aqui do terreno mesmo. Dá para trabalhar bem desse jeito. Então tem ali e aqui é um vão de 6 metros, um pouco menos. Eu podia ter deixado livre, tirando esse pilar, mas eu resolvi colocar porque amanhã eu posso fechar isso daqui, fazer uma parede. Isolar, por exemplo, essa área aqui, ou isolar essa área, ou toda essa parte aqui. Então o que a gente conseguiu fazer essa semana foi isso, foi terminar de instalar aqui a parte estrutural e fechar com tábuas as paredes. As janelas posteriormente eu vou fazer com serra, eu acho mais fácil medir, desenhar a janela na tábua, do jeito que está aqui do lado, olha. Aqui já tem um desenho fora de esquadro, mas um desenho mostrando aqui a linha então do tamanho da janela. Então ela passa aqui e sobe. Então essa parede estando completa, fechada, só venho aqui com a serra, corto, faço a instalação por dentro da estrutura para a sustentação da janela. Isso também economiza muito tempo. Normalmente o pessoal usa as tábuas na posição vertical. A gente resolveu construir, colocando o madeiramento, as tábuas na horizontal por duas razões. A primeira é que eu acho mais bonito. A Patrícia também gosta. A gente prefere sempre colocar tábuas na disposição horizontal ao invés da tradicional disposição na vertical. Evidentemente que as tábuas na vertical têm função estrutural. Tábuas na horizontal não têm função estrutural. Por isso você tem que caprichar na estrutura que vai realmente segurar o galpão como um todo. Se você for construir uma casa, você também vai ter que ter a mesma coisa em mente. A estrutura de sustentação não vai ser propriamente o madeiramento horizontal. Ela até ajuda a travar alguma coisa, mas peso de telhado, por exemplo, ela não vai segurar nem um pouco. A outra coisa é que os painéis aqui, tanto aqui um painel, cada painel desse, isso daqui é o painel que eu estou considerando, tem 3 metros. Eles não ficam bambos não. Existe um movimento da madeira, mas não é nada exagerado. Esses painéis aqui, a maioria das vezes são múltiplos de 3. Então cada painel aqui tem 3 metros. É o comprimento da tábua. Isso ajuda muito. Por quê? A tábua que eu consigo comprar aqui, todas, não consegui achar nenhuma exceção. Elas têm 3 metros de comprimento. Então imagina que se eu fosse construir usando a tábua na vertical, pé direito teria que ter 3 metros. Não acho legal. Muito alto para a nossa condição aqui. Bom, então corta a madeira. Vou perder madeira pra caramba. Bom, você consegue usar os pedaços. Tenho que usar mais madeira para poder colocar pedaços pequenos. O barracão ia sair mais caro. Então usando a madeira na horizontal, eu controlo a altura que eu quero de pé direito. Não fico mais dependente do tamanho da madeira. Isso para mim é interessante. Painéis com 3 metros deixam a construção muito simples e muito rápida de ser feita. Então eu acho que no ritmo que a gente está indo, se não acontecer nenhum imprevisto, eu vou levar 1 mês e meio, 2 meses para construir. Se eu estivesse trabalhando em tempo integral 8 horas por dia, eu acho que com 3 semanas, no máximo, o barracão todo estaria completo.
É uma estrutura extremamente simples. Essa semana a gente vai começar a trabalhar na parte do telhado. E aí eu vou ver quanto tempo de verdade eu vou levar. Isso tudo que foi feito aqui, o levantamento dos pilares, mais o fechamento, eu gastei praticamente 3 dias. Então agora trabalhando no telhado, uma parte mais alta, trabalhar em lugar alto é sempre problema. Essa era uma das nossas preocupações aqui também, o planejamento da casa, tudo que a gente está planejando construir aqui em cima. A altura é uma coisa importante, porque trabalhar em lugar alto é complicado e aqui a gente tem muito vento. Em dias de vento, por exemplo, colocar telhas em cima de qualquer construção aqui vai ser impossível. Mexendo no telhado eu vou ter ideia de quanto tempo ainda eu vou levar. Acho que não vai ser muito complicado não, porque de novo a estrutura toda é muito simples, porém sólida e segura. Eu ainda não fiz uma estimativa de quanto vou gastar para construir esse barracão, mas não é muito não. O que eu sei, se eu gastar, por exemplo, 10 mil reais de material, se eu fosse pagar para alguém construir, praticamente é o mesmo valor. Então o barracão sairia por 20 mil. Nessa situação de eu poder economizar 50% do valor da construção, eu uso materiais melhores, quando for o caso, e uso técnicas de acordo com aquelas que eu tenho intenção. Isso também é um problema. Toda hora que você vai construir e você tem alguma ideia diferente do que o pessoal está acostumado a fazer, você vai ter algum tipo de complicação. Na maioria das vezes é um tal de monta e desmonta, faz, refaz, que aumenta o custo da obra e te deixa bem chateado. A gente já teve várias e várias experiências com esse tipo de coisa. Até que um dia eu resolvi, se é para fazer mal feito, eu também sei fazer. A grande maioria das pessoas que vieram trabalhar para construir com a gente, elas tiveram que praticamente aprender como fazer aquilo que a gente queria. Esse processo de aprendizado fica para mim. Não é egoísmo. Não faz sentido você contratar alguém para construir uma estrutura e você tem que mostrar para essa pessoa como é que você tem que construir aquilo que você tem intenção de fazer. Às vezes que eu contratei gente para fazer porque realmente eu não tinha tempo, era impossível. A situação agora é outra, eu sei como fazer, aprendi muitas coisas lá em Rio Branco também, aprendi, vendo com o erro dos outros, resolvendo o problema para os outros. Então elas por elas eu prefiro economizar o dinheiro e comprar uma ferramenta, comprar um material melhor e compra de ferramenta é uma outra coisa interessante. Eu normalmente vejo compra de ferramenta como investimento. Hoje, se eu tiver que contratar alguém por R$1.000 para fazer um serviço e eu sei que existe uma ferramenta que vai me ajudar a fazer o mesmo serviço e ela também custa R$1.000, eu não tenho dúvida, vou comprar a ferramenta. Eu acho que para mim pelo menos funciona bem, porque eu me mantenho ativo. Esse tipo de coisa faz com que você envelheça mais devagar. Então você permanece ativo, você pensa, você resolve as coisas, mas cada um sabe da sua realidade. Você tem que fazer de acordo com as suas possibilidades. Eu acho que não tem como fugir disso também não. Vamos deixar claro que esse é o primeiro barracão que eu me proponho a fazer sozinho. Já construí coisas até maiores do que isso lá em Rio Branco, mas foi sempre com a ajuda de alguém. A exemplo do que a gente fez lá, toda a idealização da construção era nossa, mas a gente tinha mão de obra para ajudar na execução do trabalho. Inclusive lá em Rio Branco era extremamente complicado trabalhar sozinho com madeira, porque lá as peças de madeira eram realmente pesadas. Aqui não, a madeira é leve, pinos é uma madeira muito leve. As peças maiores de eucalipto são pesadas, mas nada que eu não consiga dar conta sozinho. Se essas peças aqui de eucalipto fossem de cumaru, por exemplo, que era uma madeira que a gente tinha à disposição em quantidade lá em Rio Branco, era impossível eu carregar essas madeiras aqui 20 metros sozinho. Precisava de ajuda de 2 ou 3, e mesmo assim a gente morria de fazer força. Aqui a coisa é um pouco mais fácil.